Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. E no programa de hoje, mais uma mente mestre, vamos conhecer a história do Nonato, que é jornalista antes de ser jornalista. Foi assim que ele se definiu pra mim, é isso mesmo, né, Nonato? Sim. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Sim, eu sou jornalista antes de ser jornalista, porque desde muito tempo, desde antes de qualquer coisa, de saber ler, eu sabia, por algum motivo, que eu queria ser jornalista. E busquei seguir esse caminho e encontrar um caminho para mim nessa profissão. E você estava me contando também que você se sente muito abençoado, né? Porque você conseguiu estar trabalhando hoje numa coisa que você gosta, não é? E que das condições que você veio não parecia ser tão acessível. Sim. Os meus pais não tiveram oportunidade de estudar. Minha mãe terminou o ensino médio depois que eu terminei a faculdade, para você ter ideia. O meu pai é um autodidata. Ficou 6 meses no colégio, ensino formal. Aprendeu a ler, escrever e fazer contas com base... Minha mãe ensinando e sozinho, com as próprias leituras. E talvez por isso eles tinham a educação como um valor muito fundamental. Eu brinco que eram duas coisas que meus pais queriam nos dar, a mim e meu irmão, o que eles não tiveram possibilidade ali à disposição, que era comida e educação. Então, tudo que eles não puderam comer e ter acesso à alimentação que eles gostariam, eles trabalharam muito para nos dar e também nos permitir estudar o que eles não puderam estudar. E aí eu fui tentar ser jornalista, consegui bolsas em colégios bons, ensino médio, e depois consegui bolsa também na faculdade e assim fui indo até chegar aqui, mais ou menos. Nonato, você que veio lá de Caxias, mudou para Portugal faz quanto tempo? Tem um ano e meio. 1 ano e meio em Portugal, manteve-se na sua profissão. Qual foi, assim, o maior aprendizado que você já teve até agora nesse processo de imigração? Porque a imigração bota a gente de cabeça para baixo, não é? Qual foi, assim, o plot twist da sua vida até agora? Eu acho que é a mudança. A mudança em si foi um plot twist. Era repórter em Brasília, repórter de cobertura política. Já estava há algum tempo. A gente passou por uns períodos bastante estressantes no jornalismo e eu estava meio cansado do dia a dia em Brasília de cobertura política, porque muita concorrência, são muitos jornalistas, poucas fontes para falar com muitos jornalistas, então o ambiente de concorrência é muito forte. Eu estava um pouco cansado disso. O meu marido, ele recebeu um convite para vir trabalhar numa empresa de tecnologia aqui em Portugal e falei, vamos. Eu acho que era meio que a mudança, a mexida que eu estava precisando. E mantive meu emprego ainda por um tempo, deixei de ser repórter, passei um pouco a edição, e agora eu estou como editor em tempo integral da revista Brasil Já. Já até falei o nome. Inclusive temos aí, Nico, me alcança por gentileza? Eu acho que está em cima da mesa. Tem 3 edições da revista Brasil Já. Não, tá ali, olha, no armário. E aí, isso, então são 3. 3 edições da Brasil Já, que é uma revista distribuída, obrigado. Isso. Que é uma revista distribuída aqui em Portugal, não é? Isso, ela é uma revista, tem as 3 edições, ela é distribuída em banca e para assinantes, para o público que gosta de ler, especialmente brasileiros. A gente é uma revista produzida por brasileiros, a ideia é que seja para brasileiros, incluindo outros falantes de língua portuguesa, focada principalmente em grandes reportagens, grandes histórias, tentando aí atender um pouco a demanda de jornalismo para as pessoas que estão aqui. Então, a gente dá uns apertos, às vezes, nas autoridades. E é isso, a gente está tentando alcançar esse brasileiro para que ele tenha um veículo de jornalismo que ele possa dizer que é dele. Uau! E tá escrito aqui, uma revista brasileira no mundo. Já que você falou de alfinetar, temos aqui uma capa que traz Bolsonaro, traz o Trump e traz aqui o... André Ventura. André Ventura.
Que essa foi uma das capas polêmicas, não é? Que você tinha comentado comigo? Ela foi a nossa segunda edição. Ela ia sair no mês das eleições. Tem uma ascensão da extrema-direita aqui em Portugal e que até coloca um pouco em risco a integração com imigrantes, de modo geral. E a gente meio que se sentiu impelido e forçado a dar essa capa. O André Ventura não gostou muito, nos ajudou. Ah, então isso chegou até ele. Chegou até ele. Nos ajudou, entre aspas, criticando a revista e acaba que dando mais visibilidade, né? Mas ele não pode saber disso. Mas, bom, nosso trabalho foi feito. Legal, legal. É uma revista aqui de 66 páginas, né? Realmente tem bastante conteúdo, bastante texto. É para quem gosta de ler. Quem gosta de grandes reportagens, existe todo um investimento. A próxima edição, por exemplo, que chega agora para o mês de maio, a gente vai trazer uma matéria de uma repórter que foi para Donbás, na Ucrânia. Então, a gente se esforça e investe bastante em um jornalismo mais aprofundado, que dê todos os lados, que tente dar conta da complexidade que é a vida. E simplificar ao mesmo tempo, porque, bom, a vida é complexa, mas para que a gente consiga entender melhor, às vezes é preciso dar uma simplificada. Uhum. Então, essa é a nossa função, inclusive no jornalismo. Então, a gente tenta fazer isso, a recepção tem sido muito boa. A gente recebe muitos e-mails e até telefonemas, porque na primeira edição a gente publicou uma linha de telefone. Essa foi a primeira edição? Não tem mais essa linha, mas a gente estava recebendo muitas ligações justamente a gente preferiu o e-mail, porque a gente não esperava que a gente fosse receber tanta ligação. A gente recebeu muitas ligações dos nossos leitores mesmo, brasileiros aqui, emocionados, porque ia ter um veículo dedicado a eles, dedicado aos direitos, a falar sobre direitos, falar sobre acessos à educação, à saúde, à segurança social, enfim. Existe um estranhamento, todo mundo acha que o português de Portugal é muito acessível, igual, e tem um estranhamento mesmo, né, das diferenças de linguagem. Então, muitos brasileiros têm dificuldade, inclusive, a saber o que eles têm direito, o que eles podem ter acesso, e a nossa ideia é simplificar isso também, principalmente no site. Uhum. A revista tem uma versão de grandes reportagens e o nosso site é mais de serviço mesmo, aquele servição mesmo, como tirar documento, cobrar a AIMA, que dá uns problemas de vez em quando. Então, é isso. O site é mais serviço. O site é mais servição mesmo. As pessoas vão lá para saber, aprender o que fazer. E aí a revista tem mais reportagens aprofundadas e contextos mais apurados e tal. Muito bacana. Nonato, me conta quais foram os principais desafios para você como repórter, a diferença entre Brasil e Portugal. Por incrível que pareça, eu acho que o Brasil está um pouco mais aberto e transparente. Como repórter, eu tenho muito mais acesso a dados e informações sem ter de passar por um servidor público ou por algum sistema, porque já está lá disponível. Então, eu quero saber quanto o governo brasileiro gastou com saúde, por exemplo. Eu entro lá no site do Ministério da Saúde, tem dados, eu consigo baixar esses dados, fazer comparações, tabular, enfim. Eu consigo saber para quanto de dinheiro foi para cada município, quanto o prefeito gastou. Esses dados estão todos disponíveis já. E isso eu estou falando da saúde, mas vale para todos os outros. Aqui em Portugal, eu acho que ainda está nos primeiros passos de transparência mesmo da gestão pública. Então, quando a gente tenta conseguir algum dado que deveria ser público, e por princípio, aqui também, você encontra um pouco mais de dificuldade. Então, você fala com o assessor de imprensa vê se tem disponível, se não tiver, ele vai buscar. Esse processo é um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Esse tipo de coisa eu senti um estranhamento. Ao mesmo tempo, eu acho que aqui existe um respeito maior para a função do jornalista. Então, recentemente, por exemplo, um jornalista foi expulso de um evento político. E isso se tornou um escândalo, porque o jornalismo é um pilar essencial de qualquer democracia. E eu acho que isso aqui está muito claro para a sociedade portuguesa.
no Brasil, o jornalismo é cada vez mais desacreditado. E por todas as forças políticas. Não só de direita, de esquerda. Normalmente, o jornalista é um pouco mais maltratado e fica por isso mesmo. Ainda a gente está aprendendo, embora as leis sejam, por exemplo, de dar mais transparência, a gente ainda está aprendendo a entender que o jornalismo é peça fundamental numa democracia, porque é ele que mune o cidadão de informação. O cidadão não vai entrar, por exemplo, no Ministério da Saúde, embora esteja lá todas as... O cidadão está preocupado com a conta que ele vai pagar. Mas é o jornalista que vai fazer esse trabalho de buscar lá no site, fazer as tabulações, comparar dados e dizer para esse cidadão se o dinheiro dele, que ele paga de imposto, está sendo bem investido. Então, as pessoas lá ainda estão nesse processo de começo da caminhada, de entendimento da importância e do papel social do jornalismo, né? Uhum. Uma coisa que me chama muita atenção em ser do digital e estar aqui com essas revistas físicas no papel é mesmo a materialização, né, dessas informações numa coisa que as pessoas podem tocar, não é? Um papel. E claro, comparando o Brasil com Portugal, são escalas completamente diferentes. Mas se a gente pudesse assim comparar esses detalhes, qual que é a sua visão sobre Portugal? Se realmente é isso, as pessoas estão mais direcionadas a conteúdo material físico do que no digital? Como é que é a distribuição de vocês nesse sentido? Então, pra você ter ideia, você falou de escalas, né? São completamente diferentes. Somos 220 milhões de pessoas, aqui em Portugal 10 milhões e pouco mais. São 4 milhões de assinaturas. Eu acho que responde um pouco o que você está dizendo. Existe uma circulação de jornais e revistas aqui em Portugal de 4 milhões de exemplares. Mensal. Se tem 10 milhões, isso é quase... 40% da população lê alguma coisa. Uau. Impresso em algum nível. Seja mensal, seja bimensal ou diário. Uhum. A gente no Brasil tem 4 milhões também. Então, só que lá são 220. É isso. Então você vê a diferença. Eu acho que isso ajuda a explicar também aquilo que eu estava falando antes, sobre como se valoriza o trabalho da imprensa aqui como um pilar essencial. A gente está vendo o 25 de abril, né? Como um pilar essencial da democracia. Uhum. E lá ainda não. Em compensação, eu imagino que, por exemplo, os meios digitais lá consomem, tem um público muito maior. Então, da casa dos milhões. Então, quando você pega mesmo os veículos tradicionais de mídia lá, tem 4, 5 milhões de visualizações no mês, únicos. Então, também tem uma dimensão muito maior. A diferença é que aqui as pessoas estão dispostas a pagar por uma circulação em papel e paga. E lá as pessoas também estão consumindo muito conteúdo digital, sim, mais do que aqui eu acho. Mais vai ser mesmo, porque lá tem muito mais gente, mas as pessoas preferem conteúdos gratuitos. Legal. Como é que foi a recepção dessa revista física, uma revista imigrante, nas bancas aqui em Portugal? Como é que foi isso? A primeira experiência de vocês? Olha, foi muito boa, como eu falei. A gente recebeu um retorno muito grande de brasileiros, principalmente. A gente recebeu também felicitações de portugueses que esbarraram nessa primeira capa e gostaram da provocação. Alguns não gostaram. Para quem não tá vendo aqui, olha. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, depois eu convido você a assistir também pelo YouTube, que aí a gente tá mostrando a capa da revista. E essa primeira edição diz: chegamos. Brasileiros fazem o caminho inverso no século XXI e descobrem Portugal. E depois vem várias provocações aqui, né? Racismo não é questão moral, é crime. Antes de político, fascismo é um movimento cultural. Eita, a ameaça de uma convulsão social em Moçambique e a velha letargia do CEF no Nova Aima. Polêmico, metendo o dedo na ferida. A gente bota. A gente não... A ideia nossa não é passar despercebida, fazer um jornalismo crítico mesmo, provocador. A gente
tem um lado, eu acho que jornalismo tem que ser isento e tem que ser honesto intelectualmente, mas no que se trata de direitos humanos, a gente não tem dois lados. A gente tem um lado em direitos humanos, então a gente vai defender, sim, direitos humanos. E o Chegamos foi provocativo aí para algumas coisas, mas também para dizer que, bom, os brasileiros estão vindo de volta, é um caminho de retorno. E não um caminho de retorno de 1500, como sugere, inclusive, a capa, que tem uma caravela, né? É um retorno de um século atrás, porque um século atrás, 2 milhões de portugueses, 2 milhões de portugueses um século atrás, você imagina, Portugal tinha muito menos gente que hoje. Pegaram navios, principalmente, sobretudo, e desembarcaram no Brasil. E agora, esses filhos, netos, bisnetos estão fazendo o caminho de volta para Portugal. E isso é positivo, porque os portugueses nos ensinaram muita coisa um século atrás. O próprio empreendedorismo, essa noção de empreendedor que nós brasileiros temos e valorizamos e gostamos muito, é uma característica muito portuguesa, daqueles portugueses que saíram aqui de Trás-os-Montes e foram para o Brasil desenvolver seus negócios lá. E agora esses netos, bisnetos, estão retornando para cá com o mesmo espírito empreendedor, trazer dinamismo para a economia, trazer dinheiro, trazer filhos. Isso é muito importante. E ao contrário do que algumas, eu acho que minoria, mas que grita alto, mas é uma minoria, pensa, não é para impor uma cultura sobre a outra. Culturas são dinâmicas, se complementam, elas se transformam. O Brasil... antes da chegada dos portugueses, eu me refiro novamente a 100 anos atrás, era uma coisa. Com a chegada dos portugueses, dos italianos, dos alemães, dos angolanos, que chegaram antes forçadamente, se transformou em uma outra coisa e a gente valoriza muito essa diversidade. Então, eu acho que os portugueses, de modo geral, de novo, não essa minoria que às vezes grita muito alto, estão entendendo isso e valorizam esse dinamismo nosso e nossa força de trabalho, nossa força intelectual e nosso dinheiro também. Nonato, como você vê hoje os empreendedores brasileiros que chegam a Portugal para abrir um negócio? Muitos deles não estão preparados para isso, né? Vão ali pela necessidade. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que eles são, sobretudo, heróis, porque realmente existe um choque da própria burocracia. E a burocracia aí, eu não estou fazendo uma crítica, não. A burocracia é como as regras, né, para abrir-se uma empresa, e são um pouco diferentes do Brasil, mas são heróis, porque eles vêm para cá, para um país novo, às vezes sem preparo, e falta um pouco dessa informação. Então, é muito legal o trabalho que vocês estão fazendo também de tentar ajudar essas pessoas a indicar caminhos, a formar mesmo, porque, bom, transforma vidas, né? Nessa próxima edição, inclusive, a gente vai trazer uma série de empreendedores que vieram para cá e viram oportunidades. A gente é muita gente no Brasil. Então, a gente precisa se virar nos 30. E as pessoas chegam aqui, elas têm umas sacadas assim, e às vezes falta um caminho, né? Ver como faz, mas ideias tem. Então, eu acho que Portugal pode se beneficiar muito. E, claro, nós brasileiros também podemos nos beneficiar muito da nossa criatividade e capacidade de empreender, que é incrível. Legal. Pensando no mercado de trabalho, não é? Pensando o desenvolvimento da sua carreira profissional aqui em Portugal, já teve em algum momento ali que você enfrentou alguma dificuldade, algum ruído na comunicação, algo que te surpreendeu? Ou pela positiva ou pela negativa. Conta pra gente uma de cada. Ruído de comunicação na minha área... tem muitos o tempo todo, né? Imagina. As pessoas não entendem muito, às vezes, o nosso trabalho. Né? E entendem, às vezes, como ataque, na verdade, críticas que a gente faz para melhorar mesmo o sistema, né? Então, é muito comum a crítica, o ruído. Positivo... positivo, talvez... bom, eu tinha a própria a ideia de montar Brasil Já foi uma coisa interessante, porque o empresário que decidiu montar a
a empresa e o conjunto de empresas que ele está trazendo para cá, para o Brasil, ele... Tá trazendo para cá, do Brasil para cá? Para Portugal, perdão. Ok. Trazendo para cá, para Portugal. Ele me conhecia, veja você, de matérias que eu escrevia sobre ele, sobre as organizações dele, sobre o grupo político dele. Ele é um dos fundadores do PT. Matérias críticas a ele, inclusive. E aí, olha que coisa, ele olhava as matérias que eu escrevia e falava, um bom jornalista, tá me batendo? Tá batendo. Tá batendo no meu grupo político? Tá batendo. Tá apontando o dedo? Tá. Mas ele é bom. E aí, quando ele decide vir para cá e oportunidade de negócio, porque a gente não vamos ser ingênuos, né? O Brasil já tem uma missão, é o jornalismo, e o jornalismo tem uma função, sobretudo, social, mas o jornalismo também é um negócio. Precisa de assinantes, precisa que pessoas comprem a revista. E aí, quando ele olha para isso, ele pensa, bom, tem um jornalista, ele sabia que eu estava morando aqui já, tem um jornalista que é bom, que eu gosto, que eu acho que é um bom profissional, e pode profissionalizar isso. Esse caminho de negócio que eu estou vendo que tem lá em Portugal. Então, eu acho que foi um resultado positivo da comunicação. Isso, né? Para mim e para ele. Eu espero que seja para ele também. A equipe de vocês que trabalha aqui em Portugal, ela é híbrida ou ela tem só brasileiros hoje? Ela tem fixo só brasileiros. Mas, na verdade, não. Tem sim. Tem uma portuguesa. Estou esquecendo dela, Suzana. Ô, Suzana. É portuguesa. Ela tem gente fixo aqui em Portugal. Brasileira e a portuguesa, uma portuguesa, Suzana. E tem também em outros países. A gente tem um objetivo também de trazer, de incluir, fazer uma integração de nós, falantes da língua portuguesa, com outros imigrantes de língua portuguesa, pessoal do PALOP, né? Da comunidade falante de língua portuguesa. Então, a gente tem colaboradores em Moçambique, na Angola, em Cabo Verde. Então, eu acho que uma coisa legal é essa diversidade. Sim, todos os falantes da língua portuguesa, não é? Onde as pessoas podem encontrar essa revista, Nonato? Nas bancas. Nas lojas que vende, né, jornal e revista, livrarias, a FINAC, por exemplo, vende, a Bertrand também vende, a Auchan, o Mercado vende também, e também assinando no site da revista brasiljá.pt. Aí você pode receber em casa. Legal. E também, pelo que eu vi aqui, também tem área de anúncio para empresas. Para anunciar, exatamente. Quem quer atingir um público que gosta de ler, que gosta de consumir informação, que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior para poder pagar por uma assinatura ou todo mês ir à banca comprar, tem um espaço qualificado, né? Porque jornalismo acaba sendo um produto qualificado. Sim, e eu já me chamo a atenção aqui, olha, tem uma matéria, O Sabor do Brasil em Lisboa, né? Muitos empreendedores aqui, né? Os empreendedores... Qual é a área que você acha que tem mais empreendedores brasileiros atuando por aqui? Eu acho que é na área da restauração. A gente gosta de comer comida de casa, então, e eu acho que os portugueses, as pessoas... Também já estão muito acostumados, né? Uma picanha, a um feijão preto. Gostam muito. E também, como Portugal recebe muito turista, as pessoas também gostam de experimentar, né? Então, eu acho que a área de restauração, o pessoal que trabalha com viagem, turismo também é algo que tem bastante. Agora, tem um público que tem um pouco mais de dinheiro, que é o empreendedor Plus. O Golden Plus Premium. Isso, esse mesmo. Que está investindo em vinhos. Uau! Então, tem muita gente que está vindo investir em vinhos aqui. Para produzir aqui ou para levar para o Brasil? Eu acho que um pouco dos dois, tá? Tem o próprio Menin, que é dono do Banco Inter, da CNN lá no Brasil. Ele tem... Eu acho que ele tem um time de futebol, acho que é o Atlético, não sei qual, um time de futebol. Não sei. Em Minas. Ele tem também uma vinícola aqui, então, ele e outros. Então, tem o pessoal mais do dinheiro, plus mesmo, também está investindo nessa área de vinho.
Que curioso, assim. não sabia disso, não fazia nem ideia. Inclusive, aqui no nosso quadro Nossa Mente Mestre, temos uma entrevista com o Oli, um sommelier há 30 anos, também outro empreendedor brasileiro. Aí. Tem a própria garrafeira dele aqui em Portugal e até produz também alguns vinhos em parcerias com grandes produtores e quintas. E agora você falando isso, realmente eu tô setando minha cabeça. Realmente, É uma né? área que está em expansão. E isso é incrível, porque a gente está vindo, tá contribuindo para a economia do país, está empregando, está ajudando, inclusive, que os portugueses não precisem emigrar, eles possam ficar aqui. Porque é claro que a gente precisa trabalhar com os portugueses, porque são eles daqui, eles conhecem, tem o know-how do próprio país, né? Claro, quem mais teria? Então, é para trabalhar junto. Isso eu E a acho taxa de incrível. imigração dos portugueses é muito alta, né? Eles vão muito pra França, vão muito pra fora, né? Pois é. Então, eu acho que a gente chega e vem para ajudar a melhorar o ambiente de trabalho, dar mais emprego, bom, facilita a vida de todo mundo. Você acredita que muitas pessoas que chegam a Portugal veem em Portugal apenas como um degrau para acessar outros países da Europa? Ou são pessoas que de fato vêm a Portugal e estabelecem-se aqui como um porto seguro? Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem muita gente que vê Portugal, inicialmente pelo menos, como um trampolim pro resto da Europa. É fato que o salário mínimo português, por exemplo, é o mais baixo da União Europeia. Mas eu acho que tem muita gente que vem, se apaixona e fica, né? Tem muita gente que gosta muito daqui, acaba estabelecendo laços, inclusive pela proximidade cultural, que é muito mais próximo. Bom, a gente é muito mais próximo dos portugueses do que de outros países da União Europeia, da Europa. Então, eu acho que é um pouco dos dois, né? Tem muita gente que vem até com essa intenção, mas no fim acaba ficando, porque gosta daqui, né? Sim, sim, é muito importante isso. E também criar-se caminhos para que os imigrantes se sintam abraçados aqui também e se sintam partes e possam estar contribuindo, inclusive com a segurança social, né? Que os imigrantes são responsáveis por grande parte aí disso, principalmente os empreendedores que vêm e abrem um negócio aqui, isso mesmo. né? O buraco é mais embaixo, como se diz, paga-se bastante imposto, Assim. né? Em diversas áreas, e são desafios que todos os dias estão aí à disposição, né? Para quem queira se desenvolver para poder ir partir para cima. Fácil não é. Mas, bom, é preciso lutar. A pessoa que normalmente deixa o país, deixa o estado, a zona de conforto, né? Então, já que saiu da zona de conforto, vem lutar e vai vencer. Legal, legal. Para a gente concluir a nossa conversa, qual seria, assim, a indicação, a orientação, a mensagem que você deixaria para o você do passado? Ou seja, o que você gostaria de ter ouvido antes de chegar a Portugal, que você só descobriu quando chegou aqui? Eu acho que sonhar, assim. Eu acho que a gente precisa sonhar e sonhar com ação, né? Ir atrás dos sonhos. Mas sonhar, eu acho que é o primeiro passo. Sonhar. Sonhe mais, sonhe e acredita no sonho e trabalhe por ele. Eu sou, bom, você falou no começo da entrevista, eu sou de Caxias, de uma família que é muito humilde, e eu posso dizer que a vida, que Deus, enfim, no que a pessoa acreditar, foi muito bondoso comigo, porque me colocou em caminhos e em lugares que eu nunca imaginei. O jornalismo é uma área muito fechada, muito de pessoas que conhecem outras pessoas, e eu fui sendo levado, no fim, para trabalhar em empresas que eram meu sonho, mas que eu achava que nunca ia trabalhar. Então, trabalhei no Grupo Globo, depois no Rio de Janeiro, depois eu fui para Brasília, transferido. Os repórteres de política são vistos como uma certa elite no jornalismo brasileiro. O pessoal de economia e política, e principalmente o pessoal que trabalha em Brasília, que é o centro do poder do país.
E lá era meu sonho. E de repente, a vida ainda tinha algo mais ainda, que é me colocar como diretor de jornalismo e editor de um veículo de comunicação em outro país. Uau. Então, eu sou muito grato, sonhei, a vida fez com que eu fosse além, chegasse além dos meus sonhos, espero continuar nisso e ser surpreendido pela vida. Mas isso não quer dizer que não teve trabalho, tá? Muito. Muito trabalho. Teve épocas da vida que eu trabalhei em 2 empregos, ainda fazia faculdade, saía de casa 4 horas da manhã para chegar às 6 no trabalho, saía da faculdade 11 horas da noite, chegava em casa meia-noite para acordar 4 da manhã no dia seguinte. Então, requer trabalho. Mas valeu a pena. Está valendo, né? Está. Agora, sim, uma dificuldade, porque nem tudo são flores. Não. Uma dificuldade, assim, que você enfrentou nesse momento que você tenha vindo para Portugal. Uma coisa que, se talvez você tivesse tido mais instruções, você estaria melhor preparado para enfrentar isso. O que foi? A AIMA. Que é o nosso antigo CEF. Olha. Não é? Para quem não conhece, quem está assistindo a gente do Brasil, é o órgão que regulamenta toda a questão de imigração dos imigrantes aqui em Portugal. Eles estão passando por um processo bem difícil de mudança, como você falou, do CEF para a AIMA. A ideia da AIMA é uma ideia maravilhosa, porque deixa de tratar o imigrante como um caso de polícia, porque o CEF era uma polícia, e passa a tratar o imigrante com um olhar social e de integração. Então, a ideia da AIMA é maravilhosa. Há um problema nessa migração de agências, digamos, de polícia para uma agência. E essa migração tem sido bastante problemática para quem está chegando e para quem chegou há algum tempinho já. Uhum. Então, a esperança é que isso passe. Os portugueses que trabalham, né, que são servidores públicos, não percebem muito bem ainda o que está acontecendo, o movimento. Tu sente isso também? Sim. Uma lentidão para que a informação chegue até os próprios órgãos responsáveis. E eu acho que nessa migração teve alguma coisa ruim que a gente está apurando, tentando descobrir o que aconteceu, porque houve como se fosse um apagão mesmo, assim. Tem muita gente, por exemplo, que entrou com processo de renovação de visto ou para saída do visto, para receber o visto, e está há muito tempo já, 7 meses, 8 meses, esperando o documento. Isso, para as pessoas que estão em casa ou têm noção, era muito rápido no CEF. Era 3 meses o prazo, e normalmente as pessoas recebiam antes sua autorização de residência ou a renovação, né, do documento. Isso tem sido um problema bem ruim. Eles estão prometendo mudar, a esperança é que sim, porque eu acho que existe uma boa vontade, uma tentativa mesmo honesta de corrigir essas falhas. O problema é que se acumulou muita gente, mas eu acho que vai sair. E eu acho que aqui dentro do país existe a percepção disso. Então, os próprios órgãos públicos que requerem esse documento, entendem que ele está demorando um pouquinho mais e tal. Então, é um problema que eu espero que se resolva logo. E que, se você é empreendedor e está pensando em vir para Portugal para empreender, já vá contando aí com esses desafios que você pode enfrentar na sua vida. Lembrando que, se você quiser conhecer também um pouco das ofertas e oportunidades para que você possa migrar de forma legal através do visto de estudo, que é sempre uma bandeira que nós levantamos no Estude em Portugal, será muito bem-vindo através dos nossos canais, onde, através de uma formação, seja uma graduação, um mestrado, um doutoramento, você consegue, de forma mais eficaz, ter uma documentação que é emitida ainda no Brasil, para que você possa entrar no país de forma regular, correta, para que você tenha já acesso a todos os seus documentos e possa diminuir esse frio na barriga que você vai ter ao ser imigrante, porque afinal você vai estar fora do seu país.
e sempre vai ser assim. Portanto, nós estamos aqui nesse desafio de criar uma rede de apoios, onde você possa conhecer outras pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito que o seu, de recomeçar da forma correta, seja através dos estudos, ou seja através dos estudos mais negócio, não é? Para quem pretende vir, abrir o seu próprio negócio e também construir a sua história, né, aqui em Portugal e quem sabe para outros países da Europa. Nonato, foi um prazer receber você aqui com esse bate-papo. Obrigado por ter topado, conversar um pouquinho com a gente sobre o Brasil Já, sobre a sua trajetória como imigrante, como jornalista. E qual é a mensagem final agora que você deixa para o pessoal que assistiu a gente até aqui, os outros jornalistas que se calhar estão pensando em mudar para Portugal? Vale a pena? Como que é o mercado? Olha, o mercado de jornalismo não é muito bom. Realidades. É verdade. Não é muito bom. Existe uma crise mesmo no mercado. No Brasil também tem uma crise no mercado de jornalismo. Se você quiser vir, venha para trabalhar em outras coisas, eu indico. Uhum. De todo modo, como dica, eu venha, como você estava falando, venha legalizado, com a documentação certinha, regularizado, porque a vida muda, né? Você vai ter acesso aos direitos, como saúde, a saúde da família, todos os direitos, como um português tem. Porque se vier de maneira irregular, vai sofrer um bocado e não precisa. E venha de mente aberta, não é? Porque a sua bolha está prestes a ser furada. Esteja preparado para isso. É isso. Porque assim vai ser mais confortável, né? A dor vai ser menor e se calhar vai ser divertido, vai ser gostoso. Vai ser gostoso. Desde que você esteja bem acompanhado. Vai ser gostoso. Vai passar. Passa, sim. E aproveite a comida. Aproveite a comida! A comida é uma das coisas mais gostosas aqui também, né? Portugal, que é um país que está muito voltado para a produção de saudosismo, né? Então, a gente tem aí a produção dos vinhos, a gente tem toda a comida de Portugal, que é mundialmente conhecida. Os doces, que às vezes faltam leite condensado, confesso. Eu acho que sim. Mas pronto, isso são percepções de cada um, não é? E é só vendo para ver para crer, não é? Ou comer para saber. Portanto, fica aí o convite e espero você no próximo episódio para conhecer um pouquinho mais aqui das mentes brilhantes, as mentes mestras que a gente encontra aqui por Portugal. Até o próximo episódio. Tchau!